Quando tu fala do sistema, né, naturalmente você está falando de todo esse sistema que nos conduz socialmente, né, não necessariamente sistema político, né? E ninguém tá vendo, mas um dia vão ver o que tá acontecendo de fato. Mas o que você pode falar mais sobre isso, cara? Sobre essa luta contra esse sistema que conduz, né, a população e a sociedade dentro daquele cercadinho, né? Eu concordo com você. Quando a gente vive de acordo com padrões educacionais corretos, né, de bem, uma família que nos educou dentro de princípios e valores éticos, que nos passou conhecimentos muito importantes que são deixados nessas escrituras, realmente você constrói um caráter, uma consciência e tem uma vida digna. Só que o que os homens fazem por trás desse sistema político, religioso, educacional, midiático, a manipulação de pessoas que não são de bem, usando essas ferramentas que deveriam ser 100% utilizadas para o bem da humanidade, é isso que eu não concordo. A forma que muitos seres humanos utilizam essas ferramentas de poder, né, para enganar as pessoas, iludir as pessoas. Agora, o que Jesus Cristo nos mostrou na história, isso está na Bíblia, nos Evangelhos, segundo os relatos daqueles que viveram aquela experiência, né, é que ele era um rebelde, ele era um questionador. Ele bateu de frente com o sistema na época. Ele questionou tudo. E ele buscou a verdade, acima de tudo. E ele encontrou parte dessa verdade e transmitiu isso para o mundo. Tanto é que o exemplo que foi deixado até hoje, nós vemos aí as consequências disso. Então, quem somos nós para questionar o que aconteceu e o que foi deixado, né? E o que eu estou querendo dizer é que tudo aquilo que foi profetizado ou apresentado, inclusive por ele e por outros que também estiveram na Terra, está acontecendo e vai continuar acontecendo. Não vai ser meramente algo para a gente acreditar, ou quando a gente vai aos domingos na igreja ou frequentando algum culto religioso, a gente vai continuar com a nossa fé esperando alguma coisa acontecer. Eu afirmo para você que as coisas já estão acontecendo e eles já estão aqui. E eles quem? A pergunta mais simples que eu posso te fazer é: eles quem? Aqueles que são nossos parceiros, aqueles que sempre estiveram na Terra trazendo o conhecimento e nunca nos abandonaram, eles estão até hoje conosco. Podemos chamar de parceiros porque realmente são aqueles que sempre colaboram com a evolução da humanidade. E podemos chamar Cristo, esse conhecido por nós como Jesus Cristo, aqui no Ocidente, como o líder, o comandante desse grupo. E ele disse que um dia voltaria, né? Ele disse que estaria mais uma vez entre nós, junto com os seus amigos, os anjos, né? E isso, de fato, está acontecendo. E muitos não perceberam ainda. Não da forma como muitos acreditam, talvez nessa linha religiosa. Mas o que está acontecendo no mundo hoje é tudo aquilo que foi predito. E tem muitas pessoas vivendo experiências inacreditáveis aos olhos das pessoas comuns. E as coisas podem ser reveladas como foi predito. Mas muitas pessoas preferem ficar apenas na crença, acreditando em algo que aconteceu lá atrás e tendo uma fé ao futuro. E o impressionante é que quando as coisas começam a acontecer, a maioria dessas pessoas que são crentes, elas negam o que está acontecendo. Isso é que mais impressiona. Porque a humanidade talvez não esteja preparada para uma revelação tal qual foi predita lá atrás. E essa revelação vai chocar o mundo. As pessoas talvez não estejam preparadas para ter talvez essa compreensão hoje da forma como ela realmente é. Porque, infelizmente, o sistema, como eu disse anteriormente, conduziu as massas para uma religião dos homens e para um conhecimento científico dos homens. Quando eu digo dos homens, porque foi criado pelos homens. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, porque é muito importante a gente entender que no decorrer da história nós tivemos intervenções destes caras. Quem são esses seres que vieram para a Terra e deixaram marcas na história
de intervenções positivas em culturas e povos antigos, né? Em diversas partes do mundo, para diversos povos, e a presença de Cristo, que foi talvez a mais recente e que impactou o mundo de uma forma que a gente não tem nem como questionar isso. Quem são eles? Como você perguntou, quem são eles? Aqueles que trabalham para o que nós entendemos como Deus, os mensageiros de Deus, aqueles que vêm de fato colaborar com a humanidade, os parceiros da humanidade, que nós chamamos assim. Entende? Então, o ser humano, diante de situações que aconteceram no passado, fatos concretos dessa intervenção, podemos chamar divina na Terra, o ser humano adulterou essas histórias até um certo ponto, que foi conveniente para ele, ele permaneceu ali, e construiu um sistema político, religioso, para conduzir as massas nos interesses que esses homens tinham por trás daqueles fatos e acontecimentos do passado. Então, quando a gente entende que uma coisa são os fatos históricos que ocorreram, outra coisa é como o ser humano conduziu esses fatos e institucionalizou religiões, ou criou o Deus, que na verdade os homens que o criaram, né? O verdadeiro Deus não foi criado pelos homens, da forma como muitas religiões criaram. Esse foi o problema. Eu tô entendendo, e aí tô entendendo que você tá passando é o seguinte: existe um criador, né? Você acredita no mesmo, né? E que nós estamos no ano 2025 depois de Cristo, correto? Então, dizem, né? É, verdade, dizem. Que o calendário pode estar bem adulterado também, né? O gregoriano. Sim. Tá, então assim, vamos partir dessa premissa estabelecida, né? Que nós estamos no ano 2025 depois de Cristo, né? E esses seres, essas, né? Aí você, por favor, depois me diga como que eu tenho que me referir. São liderados por Cristo para nos ajudar, né? Para desenvolver a humanidade, né? E que Jesus Cristo, né? Pelo Criador, e que Jesus Cristo seria o líder dele, né? Que foi o que veio à Terra, né? Conforme nós entendemos, né? Há 2025 anos atrás, e deixou todos os ensinamentos, e tudo está ali dentro da Escritura, né? Da Escritura Bíblica. Só que o que você também está me contando é que isso que eu tenho como verdade para mim, que eu reproduzo para os meus filhos e que eu tenho dentro do meu seio familiar, educacional, é o que me foi passado, né? Porque isso foi estabelecido já e modificado por um sistema que nos mantém dentro desse cercado, né? Que foi como eles quiseram. Inclusive, eles podem ter modificado sobre quem é Cristo, quem foi Jesus Cristo, né? E até da própria Escritura. Por favor, algumas coisas foram adulteradas pelos romanos na época. Até porque foi compilado o cristianismo oficial romano 325 anos depois que supostamente Cristo nasceu ou chegou aqui na Terra, né? Então, 300 anos de história, será que não houve, né? Existem muitos evangelhos apócrifos, inclusive, que foram encontrados posteriormente, que contam histórias complementares às que foram compiladas nos evangelhos bíblicos, e muitas histórias batem, outras não. Muita coisa, a essência do que aconteceu é de fato, parece que é real mesmo. Só que o que aconteceu, como eu disse, por interesses políticos e controle das massas, foi muito conveniente utilizar a fé, explorar a fé das pessoas, para que um sistema religioso fosse criado. Isso não significa que o ensinamento, as informações e aquilo que na essência das religiões seja falso. Não, é verdade. Mas a forma como eles conduzem, eles apresentam 9 verdades e a 10ª eles mentem, adulteram, para desvirtuar completamente a humanidade. Deixa você acreditando e com uma esperança até a 9ª verdade, na 10ª eles mudam. Por exemplo, Cristo deixou um ensinamento principal através do conhecimento
e da prática no qual ele experienciou, vivenciou e foi o exemplo aqui, né? Quando ele falava da vida eterna. Ele dizia que alcançaríamos a vida eterna. E muitos acreditam hoje que a vida eterna, na verdade, é morrer e viver eternamente após a morte, em algum lugar. Muitos acreditam nisso. Mas a ciência não busca conhecimento sobre o que é uma vida após a morte, por exemplo. Então, essa lacuna entre religião e ciência tem algo errado aí. A maioria das pessoas acreditam numa vida após a morte, ou tem a fé num conhecimento e informações que foram deixadas para a humanidade, mas ninguém busca, de fato, entender o que significa isso. O que significa alcançar a vida eterna ou prolongar a vida. Porque o que Jesus Cristo deixou como exemplo, além do conhecimento, né, foi a vida eterna. Porque ele não morreu. Inclusive, ele provou isso. Ele fez questão de mostrar que ele não morria. E ele continua vivo. E ninguém se questiona. Peraí. Ele veio ensinar a vida eterna. Em qual igreja, em qual culto religioso eu aprendi a viver eternamente? As pessoas estão morrendo. Todo mundo está morrendo. Então onde está a vida eterna? Ah, mas isso é uma blasfêmia. Ele disse que nós faríamos tal qual ele fez e muito mais. Inclusive ele disse, vós sois deuses, né? Dizendo que muitos entenderiam lá na frente a mensagem da vida eterna. Hoje nós estamos começando a entender por que o sistema conduz as massas a uma extinção ou uma redução populacional. Por que essas coisas aconteceram e vão continuar acontecendo? Justamente para estimular a alimentação intoxicada, doenças que aparentemente só pioram os quadros. E as pessoas não se questionam o que está acontecendo com a saúde da humanidade, por que nós estamos com um tempo curto de vida e ninguém para pensar o seguinte: qual o propósito da vida? Se Jesus Cristo disse que teremos a vida eterna, então nós temos 70, 80, 90, 100 anos de vida aqui na Terra para provar que nós somos dignos de um céu ou condenados a um inferno. Um curto tempo de vida. Então, será que nós estamos fadados a isso? Ou nós estamos aqui justamente para alcançar a vida eterna? Ou a imortalidade? Ou o prolongamento da vida? Mas não seria a mesma coisa? Depende. O espírito é vivo, nunca morre. Sim. Mas nós, como humanos, com esse corpo de carne e osso, nós morremos. E o que ele fez? Segundo diz a história que todos acreditam, né? Ele não morreu. Eu estou falando isso para introduzir um tema que foi o divisor de águas na minha vida. Porque eu era um crente. Eu era uma pessoa muito espiritualizada. Ainda sou. Tinha minhas crenças, tinha meu conhecimento, minha busca, meus questionamentos também. Até que eu tive uma experiência que eu vivi e vi na minha frente um ser que atingiu a vida eterna. Isso mudou minha vida completamente, cara. Porque eu vivenciei o que Cristo falava. Eu não tenho como negar mais a realidade. Entende? E ninguém tá vendo. Mas um dia vão ver o que está acontecendo de fato. Na verdade, o paradigma que nós estamos trazendo para quebrar nessas pesquisas é a questão do prolongamento da vida e da crença de que a morte talvez seja uma libertação. Porque, se for parar para pensar, por que nós estamos vivendo aqui? Nós estamos buscando 24 horas a sobrevivência. Isso. Instintivamente, você não quer morrer. Ninguém quer morrer. Inclusive, nosso corpo tem um instinto de sobrevivência. A gente até se protege de ameaças. Sim. Por que a gente tem esse padrão? Existe uma programação até genética que busca a eternidade. E psicologicamente também, nós buscamos a eternidade.
Ninguém quer morrer. Então que padrão é esse que nós temos e é quebrado pela morte, pelo envelhecimento, pela doença? Será que ficar doente, envelhecer, morrer é normal? É o que tem que ser? Segundo o sistema é, né? Mas eu digo a você, os caras que estão por trás do sistema hoje, a maioria dos líderes mundiais, estão há milênios buscando essa fórmula da vida eterna, do rejuvenescimento, da longa vida. Eles não querem morrer também. E aqueles que estão, de certa forma, por trás dos governos mundiais, de todo o sistema do mundo, são seres que estão aqui na Terra há milhares de anos e eles prolongam a vida deles. Os caras dificilmente morrem como a gente morre, com doença, velhice, essas coisas. E a história conta isso e registra isso. Nós vamos falar hoje um pouco, que é a presença dos Anunnaki. Quem não conhece pode pesquisar depois sobre quem são os Anunnaki. Eu não conheço. Aqueles que vieram do céu para a terra. Na tradução literal da palavra, né? Segundo o antigo sumério. Nós vamos falar e detalhar um pouco sobre isso. Então nós estamos num sistema no qual nós estamos buscando a sobrevivência, buscando a felicidade, buscando fugir da solidão, o medo 24 horas pairando à nossa volta, porque ninguém quer ficar sozinho, ninguém quer ficar pobre, ninguém quer morrer, ninguém quer ficar doente. Ou seja, nós estamos vivendo para buscar um pouco de felicidade, satisfação, e estamos conformados de que isso é a vida normal. E de que nós estamos aqui para isso, um dia vamos morrer. É a única certeza que nós temos. Sim. E olha o mundo como é que tá. Competição, guerra, violência, egoísmo. Porque nós somos movidos pela sobrevivência. É fato. Isso não é uma questão filosófica. É fato. Mas será que existe uma saída para isso? Existe uma forma da humanidade encontrar mais saúde, mais nivelamento social, prosperidade, ter mais conhecimento, ter mais realmente condições de viver essa vida aqui e ter tempo para buscar uma evolução, cara, para realmente viver aquilo que Cristo apregoou lá atrás? Dá tempo. Muitos conseguem e muitos estão esperando a morte para talvez serem salvos ou atingir um nível espiritual superior. E o resto da humanidade, quem não conseguir a tempo, que fique para trás, né? Cara, olha só, tudo que tu falou aí pra mim, vamos lá. Dentro do que a gente tem estabelecido por esse sistema que nós conversamos, tu vai viver 70, 80, 90, 100 anos, vai morrer, a matéria ficou, o espírito vai, né? Ou pro lugar bom ou pro lugar ruim, não é isso? E aí o que você tá colocando é que por que assim? Né? Por que necessariamente assim? E aí tu falou dos Anunnakis como se fossem pessoas que a matéria vive 1000 anos. Muito mais. Muito mais. Dos seres, porque os outros seres fizeram parte desse experimento e comeram a pílula certinha, né, do sistema, e portanto eles só conseguiram sobreviver no máximo até 90 anos. Somente os seres ultra mega, né, sei lá o que, né, que eu posso falar, conseguem chegar nesse nível de 1000 e tantos anos. E aí, essa que é a busca, né? Entender como se tornar um Anunnaki. Seria isso? Não, na verdade, estes que são conhecidos como Anunnaki conseguiram, até um certo ponto, pelo conhecimento que eles obtiveram no passado, a tecnologia que eles desenvolveram, eles estão vivos, eles não morrem facilmente. E eles prenderam esse segredo com eles. Sim. Seria isso? De certa forma, sim. Se eles não morrem e aqueles que trabalham para eles morrem, o que acontece? O conhecimento acumula com eles e todas as experiências. E o poder também centraliza totalmente na mão desses poderosos, desses seres. Isso pode parecer uma loucura, mas quem são esses seres? Quem são esses Anunnaki? Que tem registro histórico da presença deles aqui, nas tábuas de argila que foram encontradas no Iraque, antiga Suméria, Mesopotâmia,
está descrito a presença desses seres, inclusive todos os reinados que eles tiveram aqui. Um panteão de deuses Anunnaki. É mitologia isso? É invenção da cabeça das pessoas? Milhares de registros históricos em tábuas de pedra, de argila. Histórias, inclusive, muito mais completas e que batem com o livro do Gênesis da Bíblia, que vem de lá. Então, quem são esses deuses do passado? Hoje está cheio de documentário falando, né, dos alienígenas do passado, em vários canais aí. Quem são esses Anunnaki? São extraterrestres? Pode ser que sim. Seres que visitaram a Terra no passado e têm um conhecimento muito superior ao nosso. E segundo essas tábuas de argila, está descrito lá. Estes Anunnaki, quando chegaram aqui na Terra, encontraram, ou, de certa forma, criaram um homem, porque eles eram geneticistas, eles tinham conhecimento avançadíssimo nessa parte genética, criaram um ser humano com o interesse que eles tinham aqui na Terra, inclusive de mineração, criaram um ser humano para trabalhar para eles aqui. E esse ser humano escravo, que deu início ao que nós conhecemos como a raça adâmica, inclusive nos registros sumérios está lá escrito, Adapa, o Adão, o primeiro homem criado pelos Anunnaki, para que a humanidade prosseguisse trabalhando para eles, como mão de obra escrava. Eles não queriam que os seus escravos, o ser humano, o trabalhador, sobressaísse diante deles no tempo, no prolongamento de vida deles. Então eles modificaram geneticamente a raça humana em um certo período, justamente para a gente ter um curto tempo de vida. E esses que estão por trás do poder até hoje são esses mesmos Anunnaki, seus descendentes, os filhos dos filhos dos filhos, com seus laranjas trabalhando aqui na Terra, enquanto a humanidade continua trabalhando para eles, escrava do sistema que eles construíram. Isso tudo pode ser encontrado, inclusive, em registros, né, históricos, não só na antiga Suméria, mas no Egito eles também estiveram presentes. São os mesmos deuses, né, do passado. Na Grécia, em diversas mitologias, inclusive nórdica, em povos antigos, nós vamos encontrar a presença desses deuses, que a gente pode resumir como os Anunnaki. Mas tudo isso é apenas uma teoria, porque aparentemente isso pode ser pesquisado, encontrado e especulado na área arqueológica, religiosa, científica. E como é que a gente vai conectar essas histórias do passado que têm registros em civilizações antigas? E eles estão por trás das construções de grandes pirâmides, de grandes monumentos no passado, na verdade reformas, né, de grandes construções do passado, porque eles ocuparam essas bases antigas, que eram de outros povos muito mais antigos, de visitantes que aqui estiveram na Terra há muito tempo. Como que nós vamos entender, então, a humanidade, o nosso papel hoje aqui, diante de registros históricos, ou de mitologias, né, ou de religiões, na qual as pessoas acreditam na presença de supostos seres, e isso acaba caindo no esquecimento porque ou vira apenas um meio de fé, ou uma mitologia. E ninguém está preocupado com isso. Por quê? Todos querem sobreviver, trabalhar, ganhar dinheiro, buscar felicidade, curtir a vida. Mas tem pessoas que começam a se questionar. Será que o sentido, o propósito da vida é só esse? Eu vou esperar a morte para realmente ir para um lugar melhor ou não? Muita gente tá o cagaço, né? Porra, o que vai acontecer? A gente está envelhecendo. O que será que vai acontecer com a gente? A verdade é que está todo mundo se borrando de medo da morte. Mesmo a pessoa mais crente, religiosa, ela sabe que ela vai encontrar algo, mas será que ela realmente tem o conhecimento ou eles estão escondendo algo de nós por trás disso tudo? Não é? Agora, esse algo, né, o cara que é muito religioso, né, ou o cara que segue a escritura e ele está acreditando na salvação, ele vai conduzir a vida dele para que ele seja premiado com a salvação. Premiado. Perfeito? Ninguém está vendo, mas um dia vão ver.
o que está acontecendo de fato. Eu vou curtir aqui meus 80 anos, vou fazer tudo que eu posso, né? Exatamente. Vou beber o máximo que eu posso, vou transar o máximo que eu posso, vou ter o máximo de filho que eu posso, vou fazer dívida, vou curtir, né? O céu é na terra, né? As pessoas, né? E se conduzem dessa forma. O religioso vai olhar e vai falar, irmão, na verdade você está no inferno. Tá na terra sofrendo. Você tem problemas, amarguras e tal, você está com problema psicológico, sua família está destruída, você está endividado, você quebra a cara, você chora, você está depressivo. Então esse cara está vivendo um verdadeiro inferno aqui na terra, né? No olhar de um, né? E no final, ninguém quer morrer. Nem o religioso que está salvo e Exatamente. que vai ver Deus, ele também não quer morrer. E esse cara aqui quer uma chance pra ele gozar mais. Porque ele tá curtir desistindo mais. já. Porque ele já não acredita no mundo, ele quer só... dane-se. Vamos ver o que vai dar. Ou ele simplesmente não refletiu, cara. Refletiu, não O que ele despertou. veio fazer aqui? É. Então, assim, o cara é filho de alguém, pai de alguém, esposo de alguém, ou o cara tá curtindo a vida e a distração mantém o cara nessa coisa, né? Nosso querido Sandro Rocha fala com a gente o modo macaco, né? O modo macaco vai nutrindo aquele cara ali. Exatamente. E o cara vai embora e o que vai acontecer? Sei lá o que vai acontecer, irmão. Exatamente. Quem disse que eu tenho que saber o que vai acontecer? O sistema conduz a gente para isso. Para essas duas polaridades. Isso. Ou para você ficar ignorando e não se questionar, não se preocupar com isso, que é o modo macaco, ou te conduzir para virar um crente fervoroso e acreditar numa salvação, porque isso aqui não tem mais solução. Só que esses dois lados fazem parte da manipulação dos donos do mundo. Ah, não, porra, aí não. Até o cara que vai pro céu, pô. Porra, Ele pode até ir pro céu. Eu tô seguindo aqui, tô no cercadinho aqui, porra, buscando, tu vem falar isso Tu pra pode mim ir pro agora. céu. A gente pode até pro céu. Só que a ida para este... O que eu quero dizer é que esse foi o modo que eu adotei pra mim até aqui, e junto comigo nós temos, né, bilhões e bilhões de pessoas aí, e temos uma outra parte dentro dessa polaridade que tá simplesmente sem refletir, ou sem menor expectativa, ou desacreditando disso, ou então, o que é mais importante ao meu ver, mais importante não, acho que o que mais me chama a atenção é que os dois lados encontram uma palavra na Bíblia que o satisfaça. Então, o cara que tá no oba-oba, se no final eu me arrepender, irmão, o Criador vai me perdoar e eu posso ir pro céu. O que não acredita fala, pô, irmão, que mais é inferno? Pô, inferno, tu vai acreditar nessa historinha, todo mundo pegando fogo e tal, né? Isso é só lúdico. E o céu, como é que é o céu? Porra, o céu vai estar todo mundo lá vestido de branco, né? Porra, aí o cara que não tá nem aí pra nada e que já entra no modo zoeira, né? De desacreditar. Porra, eu vou pro céu, porra. O céu é sem graça pra cacete. Então você fica, a sociedade, perdida, sem saber a sua razão de ser e sem saber o que veio fazer aqui, né? E qual é o fim. E você tá acabando me deixar mais perdido agora, cara. Na verdade, o céu e o inferno existem aqui e após a morte. É o estado de consciência da pessoa, é quem a pessoa é. Se você é de bem, você já está no céu. Se você é do mal, ou uma pessoa que só pensa em si mesmo, egoísta e pratica ações contrárias ao que a consciência aponta como caminho de bem, da nobreza, você já está no inferno, você gera a sua realidade, você cria o seu universo. Então, quando nós morremos, nós vamos vibrar no mesmo estado de consciência que nós já somos. Então não é uma questão de alguém punir ou recompensar você. Você é responsável pelo que você é e pelo que você cria. Sim. E não tem nada a ver com como o cara tá vivendo aqui, o que ele tem, o bem que ele tem, a família que ele tem. Tem porque ele constrói consequências das escolhas que ele tem. Se ele constrói um caminho positivo, que realmente ajuda na evolução de si próprio e dos demais, ele está construindo um caminho de evolução no qual ele vai alcançar o céu, entre aspas, ou um estado de consciência cada vez mais elevado, até que ele atinja a vida eterna. Agora, o indivíduo que está inconsciente, vivendo na ignorância, sem conhecimento,
e sem buscar de fato um propósito real da vida, ele vai continuar no inferno, entre aspas. Aqui, vivo ou após a morte. Isso é fato. Eu concordo com isso. Mas o que os donos, os líderes, os controladores do mundo e da humanidade fizeram? Vamos utilizar isso como meio de controle. Através do medo. Através da ameaça. Olha, se você não for uma pessoa obediente, você não vai para o céu. Siga aqui igual um escravo nessa direção. Sutilmente você está sendo escravizado por um sistema de crença. Sim. Aí a pessoa que ignora, não, eu não acredito em nada disso, tal. O mesmo sistema dá para essa pessoa um modo de vida que ela vai satisfazer também, no ceticismo, na ignorância, curtindo a vida, ou no inferno dela. Você quer o inferno? Toma o inferno. Ah, você quer o céu garantido? Toma, tá aqui. A pergunta que eu deixo é, e se eles estiverem escondendo o real propósito da vida entre esses dois caminhos e a gente não descobriu ainda o ponto central da manipulação deles? Entendo. E que Jesus Cristo encontrou e mostrou. E ninguém percebeu até hoje. Parece que ninguém quer ver. Que é vencer a morte. É isso que o sistema não quer. Que a então, mas aí alcança. Jesus Cristo, aí a gente tem que vir, né? E entender que nós não chegamos aqui na Terra da mesma forma que ele, né? E o que ele ensinou para nós? Qual foi o objetivo dele ter vindo para cá? Justamente treinar e passar para a humanidade esse conhecimento, essa salvação ou a solução para esse problema. Qual é o problema? Ficar doente, envelhecer e morrer. E sair da ignorância. Buscar a verdade, o conhecimento. Sim. E ter uma vida real aqui e não fora daqui. O que precisa mudar é a Terra, é a vida da humanidade aqui. Para que não exista mais um inferno aqui e ninguém fique esperando um céu fora daqui. Ele mesmo disse que o paraíso seria concretizado na Terra. Inclusive quando ele voltasse, né? Que o mundo seria transformado e a humanidade viveria 1000 anos à frente com essa regeneração da consciência e da vida humana. Ou seja, nós teríamos aqui a melhor vida sobre a Terra. O sistema vai mudar. E quem está no controle do sistema, se for falar em termos religiosos, o diabo, vamos dizer assim, o mal controla esse mundo, vamos dizer. O mundo é do maligno. Exato, né? como dizem, né? Mas quem é esse maligno? Então tá tudo certo? O mundo é do maligno e é isso. Deus, deixa então, o mundo é do maligno. E nós estamos aqui, por que nós estamos aqui vivendo tudo isso? Qual a razão de nós estarmos num mundo, no meio de um espaço, de um universo, como dizem, né? Simplesmente para um dia morrer? Então por que você veio para cá? É uma obra do acaso? Eu existo. Eu vou viver uma vidinha aqui de 90, 100 anos no máximo. Tentar ganhar dinheiro, ter minha família, deixar meu legado, minha herança. Viver um pouco as coisas que eu vou desenvolver e pronto. Minha história fica aí. Deixou algo de bem para a Terra? Maravilhoso. Pelo menos construiu algo de bem. A maioria nem isso faz. Sim. Então nós vamos continuar vivendo essa vidinha e esperando a salvação? Aí eu pergunto, vamos esperar a volta do Cristo? Então tá, vamos esperar. Eu, como eu te disse, desde criança eu falava, cadê você, cara? Aparece. Eu olhava para o céu, falava, Deus, você está aí? Se você falava com um monte de gente lá atrás, está na Bíblia isso. Volta a falar com a gente, aparece aí para nós. Aí eu ia na igreja, o padre era um intermediário. Deus... Peraí, não quero ouvir o padre, eu quero falar com Deus. Cadê Deus? Cristo na cruz está lá, mas ele disse que ia voltar. Então eu quero que ele volte. Quero falar com ele. Se puder conviver com ele, melhor ainda. Não é isso que a gente quer? E as pessoas acham que isso é uma fantasia. Fica no nível da crença.
E se, de repente, eu disser para você que isso é factível, isso é real e vai acontecer? Que nível a sua vida mudaria? É surreal, cara. E as pessoas não param para pensar. Eu tô falando isso porque eu vou chegar no meio da história aí e vou contar o que aconteceu comigo. Por isso que eu me dedico hoje, praticamente o dia inteiro, minha vida inteira, a propagar essas informações, essas experiências, esse conhecimento e esses questionamentos. A gente não tenta impor nada, é trazer reflexão, né? Então, se existe um mundo e a humanidade continua seguindo por esse caminho e aceitando, numa boa, essa escravidão passiva, e aqueles que questionam, aqueles que são rebeldes, aqueles que buscam uma revolução ou mudar esse sistema, são silenciados, são calados por um grupo de poder que existe, está escancarado, todo mundo está vendo isso acontecer, inclusive no Brasil, e ninguém enxerga o que está por trás disso ainda. E não é simplesmente meio político, religioso, não é. Isso é apenas o que aparece, cara. O que está por trás disso é muito pior. É uma coisa surreal que está por trás de tudo. É assim, isso vai... Se a gente for voltar na história, isso começou praticamente há 13 mil anos. Historicamente, depois do grande dilúvio que aconteceu, quando a humanidade começou a povoar a Terra. Esses caras estão ainda no comando, no controle, desde a época da Babilônia até hoje, cara. E ninguém tá vendo. Mas um dia vão ver o que tá acontecendo de fato.